Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula remota, desta vez aula da disciplina de Direito Processual do Trabalho 1, voltada especificamente aos alunos dos quarto anos A e B noturno da AEMS, mas se você não pertence a essas salas, está aqui para assistir a nossa aula, seja também muito bem-vindo, é um prazer tê-los aqui comigo. Pessoal, o tema de hoje, primeira coisa que eu quero mencionar para vocês, nós trataremos de procedimentos da Justiça do Trabalho, tá? Indicídios individuais, claro. O que eu queria mencionar é o seguinte: quem tem o material de apoio vai perceber aí que eu mandei o rito sumário e o rito ordinário, que serão os temas de hoje. Pode ver que o rito sumário seria o tema 1 e o ordinário o tema 3. Consequentemente, faltou o tema 2, que é, aliás, o rito sumaríssimo, que nós trataremos especificamente em um vídeo próprio na próxima aula. Beleza? Bom, procedimentos da Justiça do Trabalho. Os procedimentos da Justiça do Trabalho definem qual é a forma que o processo irá seguir, né? Processo indicídio individual, ou seja, questões de testemunha, formato de audiência, passa especificamente pelos procedimentos que da Justiça do Trabalho. Então nós temos esses procedimentos divididos em três: procedimento rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário. Tudo bem? Danilo, e como que eu vou definir quando vai ser rito sumário, quando vai ser rito sumaríssimo ou quando vai ser rito ordinário? É aí que tá. Num primeiro momento, ou seja, a regra, né, é que nós definimos o rito que vai seguir por meio do valor da causa. Tudo bem? Então, depende do valor da causa, o rito vai ser o rito sumário. Dependendo do valor da causa, vai ser rito sumaríssimo, e dependendo do valor da causa, vai ser rito ordinário. Lembrando, isto é a regra. Nós temos algumas exceções, principalmente quando nós formos ver o rito sumaríssimo. Tanto é que eu preferi fazer um vídeo separado do rito sumaríssimo para a próxima aula, para que vocês pudessem ter essa noção. Beleza? Bom, como funciona basicamente? Todas as ações, indicídios individuais, que tiverem como valor da causa até 2 salários mínimos, vai seguir o rito sumário. As causas em que tiverem valor de 2 a 40 salários mínimos, vai seguir o rito sumaríssimo. E o rito ordinário, consequentemente, vai ser seguido pelas causas que possuem como valor maior do que 40 salários mínimos. Beleza? Então eu tenho sumaríssimo de 0 a 2, sumário de 0 a 2, sumaríssimo de 2 a 40, ordinário acima de 40. Tranquilo? Bom, o primeiro que a gente vê é o rito sumário. Pessoal, o rito sumário também é chamado de rito de alçada, tá? Então por que eu estou falando os dois? Porque pode ser que o examinador que pretende cobrar algo a respeito desse rito, ao invés de colocar o rito sumário, que vai dar muito na cara, ele coloca rito de alçada, para dar aquela complicadinha básica, tá? É normal isso daí. Então, o rito sumário também é conhecido como rito de alçada. E ele não está descrito na CLT, ele está descrito numa lei própria, que é a Lei 5.584 de 1970, Lei 5584 de 70. Beleza? Ele guiará, né, nas causas cujo valor não ultrapasse 2 salários mínimos. Ou seja, ele vai ser aplicado nas causas em que não vale, nas causas em que o valor da causa não ultrapasse 2 salários mínimos. Beleza? Tranquilo? Bom, como que vai funcionar, pessoal? Antes da questão do funcionamento, que é importante a gente ter. Danilo, você já viu isso na prática? Pessoal, eu tenho quase 10 anos de advocacia, eu nunca vi uma ação
tramitar pelo rito sumário. É possível? É possível. Mas por que você nunca viu, Danilo? Porque geralmente, né, as ações aí, por menor que sejam, ela dá mais do que 2 salários mínimos, né? Então, na prática, dificilmente nós encontraremos uma ação pelo rito sumário. Eu, particularmente, não tenho conhecimento. Até 2 salários mínimos, ninguém entra pedindo só isso, né? Ninguém entra... Hoje, estaria aí por volta de R$2.100, ninguém entra pedindo só isso daí na Justiça do Trabalho. Geralmente os pedidos estão acima desses 2 salários mínimos, muitas vezes até acima dos 40, e tramita pelo rito ordinário, tudo bem? Mas como existe esse rito, e como esse rito é previsto em lei e faz parte do direito processual do trabalho, eu tenho que passar para vocês, beleza? Bom, se o autor atribui como valor da causa até 2 salários mínimos, ou o juiz fixa nesse valor, então notem, o rito de alçada, o rito sumário, o autor vai dar à causa o valor de até 2 salários mínimos, ou o juiz pode fixar nesses 2 salários mínimos. A reclamada poderá impugnar o valor da causa, e o juiz decidirá a impugnação. Ou seja, quando eu falo isso, eu entendo o seguinte: o juiz fixa em até 2 salários mínimos, ou o reclamante atribui até 2 salários mínimos. Aí a reclamada vem e contesta, fala: olha, este valor da causa não é isso. Este valor da causa é mais do que 2 salários mínimos. Mas aí vocês vão me perguntar: Danilo, por que a reclamada, que teoricamente seria quem vai sofrer com a ação, quem terá que pagar eventuais débitos, por que a reclamada vai contestar a ação que está no máximo em 2 salários mínimos e querer aumentar este salário mínimo? Ou seja, a partir do momento que ela impugna este valor, ela não concorda com este valor, eu entendo que ela quer modificar o valor da causa. Tudo bem se for para menor, mas ela também pode querer modificar o valor da causa maior. Danilo, mas isso não é prejudicial a ela? Calma aí que a gente vai chegar lá, por que eu estou falando disso? Tudo bem? Bom, então, juiz fixou ou o reclamante atribuiu o valor da causa de até 2 salários mínimos. Reclamada vai lá e impugna este valor. Fala: este valor eu não concordo. O juiz vai fazer o quê? Ele vai decidir sobre a impugnação. Ok, ele decidiu. Então ele pode decidir favorável à reclamada, ou ele pode decidir desfavoravelmente à reclamada. Da decisão que julga esta impugnação, ou seja, olha, o valor da causa é esse. Bom, o juiz fixou depois de ter analisado o pedido de impugnação da reclamada. A reclamada impugnou, o juiz falou assim: olha, eu vou analisar. Analisou e falou: não, realmente o valor da causa é este daqui. A reclamada descontente, ela pode entrar com recurso? Pode. Da decisão que julga a impugnação ou que fixa o valor da causa em rito sumário, cabe um recurso. Qual o recurso que cabe? É o recurso do pedido de revisão. O nome do recurso é esse: pedido de revisão. E o pedido de revisão, ele tem um prazo específico, pessoal. Por que eu falo isso? Porque eu já mencionei para vocês que a maioria dos recursos trabalhistas possuem um prazo de 8 dias. O pedido de revisão no rito sumário possui o prazo de 48 horas. Tá? Então, o pedido de revisão tem o prazo de 48 horas para ser interposto. E ele vai ser interposto diretamente ao presidente do tribunal. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5584 de 70. Olha o que o artigo 2º, parágrafo 1º fala. Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar o valor fixado. E se o juiz o mantiver, pedir revisão da decisão no prazo de 48 horas ao presidente do Tribunal Regional. Então, notem, da fixação do valor da causa, cabe recurso de pedido de revisão no prazo de 48 horas. Tá? E quem vai julgar? Ele será julgado pelo presidente do TRT também no prazo de 48 horas. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 5584 de 70. Tudo bem? Então, pode o juiz fixar ou o reclamante colocar
até 2 salários mínimos. Reclamada não concorda, ela entra com o pedido, com a impugnação. Manteve a sentença, reclamada está descontente, ela pode entrar com recurso. Qual recurso? Pedido de revisão. Qual é o prazo para interpor? 48 horas. Vai ser interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho competente. Quem vai julgar? O presidente do Tribunal Regional do Trabalho no prazo de 48 horas. Tranquilo até aí? Beleza? A ata de audiência ela é bem mais simplificada, ela não tem muitas coisas, muitos itens a constar dentro de um processo que tramita pelo rito sumário. Interessante, quando eu estou falando do rito sumário, não se admite reconvenção ou intervenção de terceiros. Então, nenhum terceiro, ou não é possível interpor reconvenção, que nós estudaremos mais adiante, contra processo que tramita em rito sumário, beleza? E aí, eu tinha feito uma pergunta para vocês anteriormente, falando assim, pô, mas a reclamada pode recorrer para aumentar o valor da causa? Isso é vantagem para ela? É aí que tá, pessoal. O artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5584 de 70, ele menciona que não há possibilidade de recurso das decisões de processos em rito sumário, exceto matéria constitucional, ou seja, eu só vou poder interpor o recurso no rito sumário se houver uma decisão que contraria a Constituição. Então notem, se não contrariar a Constituição, não cabe recurso. Então por que a reclamada pode ter uma vantagem em aumentando o salário, em aumentando o valor da causa? Pelo seguinte, pessoal, vamos imaginar, a partir do momento que eu coloco a causa para o rito sumaríssimo, eu consigo ter uma gama de recursos. Por quê? Porque aí eu posso interpor o recurso ordinário, eu posso interpor o recurso de revista, eu posso interpor os embargos. Então, para ela é vantagem, por quê? Porque aí ela consegue ter a possibilidade de recorrer quanto ao mérito. Porque se estiver no rito sumário, eu não recorro quanto ao mérito, eu recorro apenas se houver uma violação à Constituição. Então, às vezes, ela pode ganhar o recurso no mérito, numa prova falha, num depoimento dúbio, enfim. Mas aí eu preciso analisar o mérito. Para analisar o mérito, eu não posso estar no rito sumário. Eu tenho que estar, no mínimo, no rito sumaríssimo. Então, para a reclamada, é vantagem ela recorrer e jogar o processo para o rito sumaríssimo. Por quê? Porque ela aumenta a possibilidade de defesa dela. Tranquilo? E por fim, a súmula 356 deixou claro que é lícita a fixação do valor da causa com base no salário mínimo. Tudo bem? Beleza? Bom, rito sumário feito. A gente passa a analisar agora o rito ordinário. Lembrando mais uma vez que o rito sumaríssimo vai ser explicado num vídeo próprio com mais tempo. Beleza? Bom, o rito ordinário. O rito ordinário é o rito mais comum da Justiça do Trabalho. Ele está descrito na CLT, ele aparece na CLT lá no artigo 821. Ele é utilizado nas causas acima de 40 salários mínimos. É um rito decidido por exclusão, por quê? Porque aquilo que não for sumaríssimo e sumário, consequentemente, vai ser rito ordinário. E o importante, pessoal, quanto ao rito ordinário, toda causa que tramita pelo rito ordinário pode ter no máximo de 3 testemunhas para cada parte. Artigo 821 fala o seguinte: cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que este poderá ser elevado a 6. Ou seja, ações do rito ordinário, obrigatoriamente o máximo de 3 testemunhas. Se for inquérito para apuração de falta grave, que é uma ação própria, aí sim 6. Mas rito ordinário, o que é importante? Primeiro, ele cabe nas causas acima de 40 salários mínimos. Segundo, ele pode, no máximo, 3 testemunhas por cada parte. Beleza, pessoal? Tranquilo? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Se cuidem. Isso não é só uma gripezinha. Em breve nós estaremos aí presencialmente nos falando e com a vida normal. Tranquilo?
Fiquem com Deus, um abraço, até mais.